falar de ozonioterapia é um prazer muito grande. Primeiro, eu queria agradecer o convite por estar aqui. Queria agradecer ao deputado Giovanni Cherini por essa briga, por essa luta, por implementar, por conseguir implementar as práticas integrativas e complementares na saúde e por agora estar apoiando também essa questão na medicina veterinária. Eu trabalho com prática integrativa há 15 anos, comecei com acupuntura, quiropraxia, e o mais recente é a ozonioterapia. E digo a vocês, terminei meu doutorado, defendi agora, mês passado, e quanto mais eu estudo ozonioterapia, mais artigos, mais trabalhos, mais evidências de que essa terapia veio para ficar, né? Eu sou professora da Universidade Luterana do Brasil, da Medicina Veterinária, e sou professora de pós-graduação de acupuntura e trabalho com essas técnicas integrativas no Hospital Veterinário da UBRA. E faço parte da Comissão de Medicina Integrativa do Conselho Regional do Rio Grande do Sul. Falar um pouquinho sobre o histórico da ozonioterapia, vai ser bem breve, eu prometo a vocês que eu vim aqui para mostrar os efeitos da ozonioterapia, mas eu não posso deixar de dizer para vocês que ela teve início em 1840, o ozônio foi descoberto. E como é que o ozônio foi descoberto? O ozônio foi descoberto porque houve uma descarga elétrica, e depois dessa descarga elétrica, esse senhor, Christian Friedrich, descobriu que odor é esse? Porque quem trabalha com ozônio, o odor do ozônio, o odor do óleo ozonizado, ele é muito característico. Ele é forte. É aquele odor que, quando nós estamos numa tempestade extremamente elétrica, com muitos raios, parece que sai aquele cheiro do asfalto. Aquele odor é o odor do ozônio. E esse senhor, esse pesquisador, disse: isso eu vou chamar de ozonioterapia, de ozônio, do gás ozônio. Até então não se sabia o que aquilo seria ou o que teria de efeito, nem que ele estaria na camada da estratosfera. Tá? Depois, 1857, foi criado o primeiro gerador Tupiniquim, daquele jeito, né? E quando é que começou a ser usado? Na Primeira Guerra Mundial. 1914, 1918. Gente, isso é uma terapia nova? Isso é uma terapia recente? E por que foi usado e aonde foi usado? Foi usado nos soldados. Foi usado por quê? Porque eles faziam gangrena, eles tinham lesões extensas, não existia antibiótico, penicilina foi em 1928, e aí começaram a usar nas feridas dos soldados. Começaram a usar com grande sucesso. Lá na Primeira Guerra Mundial. E por que foi parado? Por que parou de usar? Qual foi o problema disso? Se passar o slide, a gente... Né? 1930, um dentista começa a usar, Eduardo Frisch. Começou a usar ozônio, teve muito sucesso, escreveu vários artigos. E aí, isso é quando? 1930. 1928, foi criada, foi descoberta a penicilina, antibiótico maravilhoso, que hoje tem resistência bacteriana em praticamente todas as áreas. Mas, na época, não tinha, então era maravilhoso. O que os Estados Unidos fizeram? Criaram a American Medical Association, proibiu todos os tratamentos médicos competitivos com os medicamentos. Gente, já tinha indústria farmacêutica nessa época. Então, assim, Estados Unidos proíbe. E aí o que acontece? E aí acontece que outros países que não falavam inglês, principalmente, começaram a pesquisar e trabalhar com a ozonioterapia. Então, aqui no Brasil, ela é recente, aproximadamente, na medicina veterinária, 12 anos. Né? Países em que ela é usada: Alemanha, França, Estados Unidos, Japão, Bulgária, Itália, 17 estados dos Estados Unidos, ela não é usada em todos os Estados Unidos, mas em 17 estados ela Espanha, Rússia, Cuba. Cuba é uma das maiores pesquisadoras de ozônio, porque Cuba não tem dinheiro para a população. Então, Cuba, nos hospitais públicos de Cuba,
usam ozonioterapia para a população. Também na Itália, também na Rússia. Então, é usada para o tratamento da população. Então, aonde não querem liberar? Aqui no Brasil. Porque tem uma indústria farmacêutica por trás disso que ganha milhões anualmente. Então, a gente precisa abrir a cabeça para isso. Né? Por que eu vou tratar uma ferida com ozônio que, em 2, 3 semanas, ela vai cicatrizar com um custo baixíssimo, se eu posso usar uma pomada que custa R$80 e é cicatrizante, e leva 1 mês para cicatrizar? Eu vou mostrar para vocês. No Brasil, então, 1975, o doutor Hens introduziu a ozonioterapia. 1975. Esse doutor trabalha até hoje com ozonioterapia em São Paulo. Ele é o pioneiro. E depois dele, doutores médicos, o doutor Edson de César, que já é falecido, foi quem disseminou pelo Brasil. Isso, gente, 1990. Que ano nós estamos? Prestes a 2020. E aí isso é recente? E por que isso não é mais usado? Agora, em 2018, foi aprovado para uso como PICS. Ele está lá na lista das práticas de medicina integrativa. Né? E o ministro quer tirar. Né? Então, ele está lá. Só que o que acontece? O médico não pode fazer. O farmacêutico pode. O enfermeiro pode. O fisioterapeuta, por enquanto, pode. O médico veterinário, por enquanto, pode. Mas o médico não pode. Por quê? Porque o Conselho Regional Federal de Medicina não permite, porque não tem estudos. E aí eu vou seguir o que a doutora falou. Não tem estudos porque não querem. Abram o Google, abram o PubMed, abram qualquer site de pesquisa e vocês verão de ozonioterapia mais de 20 mil trabalhos de pesquisa. Onde é usado? Odontologia. Então, assim, odonto foi o primeiro conselho, em 2015, né, a permitir, a regulamentar o uso da ozonioterapia. Então, o Conselho de Odontologia, sim, já está regulamentado. O de Medicina Veterinária, nós estamos trabalhando para isso, né? Tanto o nosso Conselho Regional, que nos apoia tanto, como o Conselho Federal de Medicina Veterinária. A gente acredita que, até o ano que vem, isso seja regulamentado, se Deus quiser, e depois que os outros conselhos consigam vir atrás. E, na medicina, então, pode ser utilizado na forma de pesquisa. Né? Com trabalhos de pesquisa, eles podem utilizar. Onde é usado também? Isso é muito importante para a nossa saúde. Né? Então, vamos pensar assim, ó, tratamento de água de piscina. O que se usa? Cloro. Cloro é o quê, gente? Você sai de uma piscina com cloro, o cabelo cheira cloro, o corpo cheira cloro. Qual é o objetivo do cloro? Bactericida. O que o ozônio é? Bactericida, fungicida, viricida. Então, já tem alguns clubes, tem um em Porto Alegre que está usando em uma das suas sedes. Não posso fazer propaganda, tá? Mas tem um clube que né, a União usa em uma de suas sedes. Né? Também, para tratamento de água e efluentes, ele não tira o sólido, mas ele purifica essa água. Também higienização de ambientes, processamento de alimentos. Gente, se vocês têm um filtro... Quando eu era criança, eu tinha um filtro azul de ozônio. A gente apertava um botão, fazia zzz, ficava aquele barulhinho, depois a gente ligava a água e a água saía ozonizada. Quem tem isso em casa, coloca isso numa bacia, coloque um molinho de alface, de rúcula meio esmaecido, assim, meio molinho, né? 5 minutos. Tira, a alface está tenra e ela dura 7 dias na geladeira. O que deteriora o legume, a verdura, né, são os micro-organismos. O ozônio elimina esses micro-organismos. A água com ozônio elimina os agrotóxicos. Então, para a nossa saúde, também é muito importante. Na agricultura, tem se usado com esse objetivo também.
Diminuição de pragas na agricultura. Muito bem, falei por que se usa, por que não se usa, e o que é o ozônio? O ozônio, gente, ele é um gás, perdão, passei 2, 3, 4. O ozônio, ele é um gás formado por 3 moléculas de oxigênio. Ele está na natureza. Aonde? Quando a gente tem as tempestades, essas tempestades geram esse gás que vai lá para a estratosfera. Qual é o problema? Não está destruindo a camada de ozônio? O que o ozônio da estratosfera faz? Ele diminui a entrada dos raios ultravioleta. Ele nos protege. Então, eu tenho ele ao redor da Terra, mas eu posso gerar o ozônio de forma medicinal. E, para isso, eu preciso de um aparelho gerador de ozônio acoplado a um cilindro de oxigênio medicinal. Então, o ozônio sempre vai ser, o ozônio medicinal, uma combinação de oxigênio mais O3. Então, é O2 do oxigênio mais O3, e isso é o ozônio. Quantos por cento disso? Gente, no máximo, 5% ozônio e 95% oxigênio. Então, vou fazer terapia só com oxigênio? Não funciona. Os nossos trabalhos são todos realizados usando só oxigênio e usando ozônio. E qual é o resultado que a gente tem? Que a ozonioterapia é benéfica. Então, vamos lá. Por que ela é benéfica? Para que ela serve? Né? Ela é um modulador imunológico. E, então, vamos pensar que todas as doenças autoimunes podem se beneficiar com o tratamento de ozônio. Olha só, eu não estou dizendo que ela é uma terapia única. Eu estou dizendo que ela auxilia em muitos processos. Ela melhora a perfusão local. E aqui eu vou vir para os pés diabéticos. Algumas pessoas diabéticas, por diminuição da vascularização de extremidades, diminuição da chegada de sangue em extremidades, fazem lesões. E essas lesões elas não cicatrizam, porque não chega sangue. É o sangue que leva fator de crescimento, é o sangue que leva energia para aquele tecido se revitalizar. Então, e aí eu vou dizer para vocês que no Sistema Único de Saúde, muitos pés são amputados que não precisariam ser. Muitos dígitos são retirados que não precisariam ser, se tivesse uma associação no tratamento de ozonioterapia. Reduz a agregação plaquetária. Problemas cardiovasculares que podem gerar trombos podem se beneficiar. Modula o estresse oxidativo. Meu trabalho foi com estresse oxidativo em equinos. E eu avaliei o quê? Eu avaliei a produção de enzimas antioxidantes com a terapia de ozônio. E ela é fantástica. Estimula a cicatrização. Eu sou veterinária há 20 anos e eu trabalho com ozônio há 5, praticamente, eu nunca vi nada igual no tratamento de cicatrização de feridas, com um custo tão baixo. Promove desinfecção, pele, feridas e ação analgésica. Toda doença, gente, toda doença, ela cursa ou ela acontece porque o corpo gera ou forma estresse oxidativo. O nosso corpo precisa de estresse oxidativo, mas quando esse estresse oxidativo ele se dá de maneira exacerbada, o meu corpo entende que não é mais para produzir o que anula esse estresse oxidativo, que são as enzimas antioxidantes. Da onde vem a nossa ação antioxidante? Dos nossos alimentos. Os alimentos que comemos, vitaminas, minerais, fazem com que o nosso corpo tenha essa ação antioxidante. Ainda, a produção de enzimas antioxidantes também faz ação antioxidante. E é aqui que o ozônio age. É nessa estimulação da produção
das enzimas antioxidantes. Então, olha só, o ozônio, quando ele entra em contato com o nosso corpo, ele se mistura aos fluidos corpóreos, e eu vou mostrar por que vias isso acontece, e ele rapidamente, gente, em milésimos de segundo, ele se dissocia em subprodutos, que são os mesmos produtos da degradação do oxigênio. Ozônio é uma molécula biológica, não pode ser patenteada, ninguém pode ganhar em cima do ozônio. Eu compro um gerador de ozônio e eu trabalho com ozônio. A indústria farmacêutica não pode patentear isso. Isso é do povo, isso é da medicina, isso é da área da saúde. E aí, quando essa dissociação do O3, essa dissociação do ozônio acontece, o meu corpo entende que ele precisa produzir enzimas antioxidantes. Então, o ozônio não é um remédio, é um sinalizador para as nossas células. E aí é que está. Então, o ozônio, por isso, mas o ozônio agora virou uma panaceia, eu posso usar em tudo. Porque eu não estou tratando a doença, eu estou tratando o estado que aquele indivíduo está. É por isso que o ozônio funciona, e é por isso que eu posso associar o ozônio em muitas terapias. Gente, todos nós envelhecemos. Que triste, né? Mas é a realidade, né? Todos nós vamos envelhecer. Os nossos animais envelhecem. E com isso vem, ou o que leva a esse envelhecimento, ao aparecimento dos pelos brancos. Vocês olham uma foto do cachorrinho de vocês de 10 anos atrás e hoje ele tem uma feição diferente. Ele tem cabelos brancos, né? Então, a gente vai envelhecendo, os animais também. Então, o que faz a gente envelhecer os animais? O estresse oxidativo, tá? Por isso que eu falei do estresse oxidativo. O excesso de estresse oxidativo nos envelhece. O excesso de estresse oxidativo envelhece os animais. Quer ver um exemplo? Um animal que teve uma doença de coluna, uma hérnia de disco. Esse animal tem 5 anos. 1 ano depois, vocês olham para a face desse animal e é uma face envelhecida, porque a doença gera estresse oxidativo. Ela envelhece também o nosso paciente. Onde que eu uso o ozônio, então, na medicina veterinária? Eu uso o ozônio em processos degenerativos articulares, artrites, artroses, tá? Então eu regenero uma articulação, eu tiro a dor dessa articulação. O que incomoda o paciente? E aí eu associo isso com alimentação, com suplementos, talvez com plasma rico em plaquetas intraarticular, e isso sim regenera a cartilagem articular. Essa associação de tratamentos a gente consegue fazer com ozônio. Doenças renais. Então, se o paciente é renal, eu vou tratar só com ozônio. Gente, o fluido ozonizado, em felinos, vamos pensar nisso, que é o nosso paciente que tem bastante doença renal. Sabe o que ele faz? Ele libera óxido nítrico na corrente circulatória. Sabe o que o óxido nítrico faz na corrente circulatória? Vasodilatação. Sabe o que a doença renal causa? Diminuição do sangue chegar no rim. Se eu tenho não é um fármaco, se eu tenho uma terapia que melhora essa vascularização, por que não usar? Auxílio a patologias oncológicas. Eu não estou dizendo aqui que o ozônio trata câncer, porque o ozônio não trata câncer, né? O ozônio pode ajudar no paciente que vai ser tratado com câncer. Um exemplo, pacientes que passam por quimioterapia, uma das maiores dificuldades que a gente tem com o quimioterápico é que ele consiga, vamos supor que o meu tumor está aqui, é que ele consiga chegar no tumor. O tumor é sábio, o tumor faz uma proteção ao seu redor e diz, eu não vou deixar essa vascularização chegar aqui porque ela tem medicamento. Não é assim, bem certinho, mas para que a gente entenda. Sabe o que o ozônio faz? Ele aumenta essa perfusão nesse tumor. Então, eu faço ozônio e faço quimioterapia. E sabe onde é que o quimioterápico vai ir?
no tumor. E esse tumor vai regredir mais rápido. Então, essa associação ela é muito importante. Tumor leva à diminuição da produção das enzimas antioxidantes, e o meu ozônio aumenta a produção das enzimas antioxidantes. Então, eu posso ajudar esse paciente com tumor. Ozônio não trata câncer. Ozônio é um auxiliar nas terapias do câncer. Essa paciente é uma paciente minha de câncer. Essa paciente ela tinha mastocitoma, um tumor altamente maligno. Ela tinha ele por todo o corpo. Sabe como ela entrava no meu consultório? Feliz, balançando o rabo. Ela já morreu, mas ela morreu feliz. E eu fazia terapia com autohemoterapia e ozônio. Né? Vai morrer, gente? Vai, mas numa condição melhor. Tá? Isso aqui é uma doença autoimune. Lúpus eritematoso, doenças, dermatite atópica. Essas doenças em que o sistema imunológico está completamente doido, ele fica hiperestimulado, e o ozônio consegue fazer o equilíbrio do sistema imune. Por isso ele funciona em tantas doenças, para tratamento de tantas doenças. Isso é uma coluna, e nossos pacientes têm muito problema de coluna. Shih Tzu, Dachshund, Bulldog, vira-latas, SRD, todos podem ter problema de coluna. Hoje em dia, nós temos problema de coluna, né? Pela nossa rotina, pela nossa postura. Então, o que acontece? Eu tenho hérnia, gente. Eu tenho hérnia cervical, eu tenho hérnia lombar. Às vezes, a gente levanta mais durinha. Gente, a minha filha tem 12 anos. Quando eu estou em crise, eu digo para ela, Manu, aplica aqui para a mãe. Só um pouquinho nas costas. Gente, tirar com a mão. Tudo que eu aplico nos meus pacientes, eu testei em mim. E eu digo isso a vocês. A analgesia do ozônio tópico, ela é uma analgesia fantástica. E ela acontece, a gente sabe quanto tempo depois? 5 minutos. 5 minutos depois. Quem nunca fez uma terapia com ozônio, eu aconselho a fazer. Quem tem dor, eu estou tratando a dor. Eu não estou tratando a patologia quando eu uso ele no local. Em hérnias de disco, existem alguns trabalhos, eu vou mostrar para vocês, tratamento da hérnia com ozônio. Tá? Também pode ser feito. E aqui, em cicatrização de feridas. Tá? Eu não sei como é que está meu tempo, estou morrendo de medo. Ok, qual é o problema do ozônio? Cheirar o ozônio. Cheirar o ozônio pode matar uma pessoa. Sério, sério. Tá? Então, eu não posso pegar o ozônio e fazer... Né? Por quê? Porque é tóxico. E por que é tóxico? Eu vou contar para vocês. O pulmão não tem enzimas antioxidantes. E quando o ozônio entra no pulmão, ele gera um estresse oxidativo. E esse pulmão começa a fibrosar. Então, não se inala, não se faz terapia intranasal com gás. Quando eu estou fazendo terapia com gás, esse gás vai sempre para um detrusor, para um destruidor de ozônio. Além disso, como todas as recomendações, prenhez, muito cuidado, porque está prenhe, tem um serzinho novo ali dentro. A gente tem que ter cautela para uso sistêmico, IV, intramuscular, tá? Não para uso tópico, numa ferida, sem nenhum problema. Hipertireoidismo. O ozônio, olha aí o que eu vou fazer para vocês, ele aumenta o metabolismo. Dá para emagrecer. Ele aumenta o metabolismo. Então, o paciente que já tem o metabolismo aumentado pelo hipertireoidismo, nós não devemos usar. Pacientes com convulsão, porque o ozônio não trata convulsão. Pacientes com alteração cardíaca descompensada. Por quê? Porque, dependendo da via que eu vou usar o ozônio, sabe o que acontece? Pode dar um pouquinho de dor. E esse paciente pode ter uma dor exacerbada, desmaiar. Pode acontecer. Tá? Então, a gente evita. E casos de hemorragia? Porque o ozônio inibe a agregação plaquetária. Então, hemorragia não se trata com ozônio. Ozônio tem ação antisséptica, ação bactericida, mas ozônio não é antibiótico. Então, em algumas situações, eu preciso, sim, usar o antibiótico, mas eu vou associar o ozônio. E aí eu tenho um caso que eu vou mostrar para vocês aqui, que é de uma cistite.
uma infecção urinária. Uma infecção urinária de pacientes veterinários, às vezes, eles têm crônica de 6 meses, com 3 bactérias, resistentes a todos os antibióticos. E a gente trata isso com ozônio. Sabe por quê? Porque o ozônio não tem resistência bacteriana. A bactéria não faz resistência ao ozônio. Por quê? Porque ele lesa a parede da bactéria. Ele entra em contato direto com a bactéria e ele lesa a parede da bactéria. E a bactéria morre. Esse é um caso, desculpem se para alguns é forte essas fotos, tá? Mas na veterinária a gente está muito acostumado. Isso é um animal que chegou com uma miíase, muita bicheira na cabeça. Foi encontrado na rua, levaram, e aí não tem um tutor. Quem vai tratar essa ferida? Eu, de graça, não cobro nada, vem para mim, né? E, ó, essa lesão, aqui, aqui e aqui. Aqui ele foi embora. Isso tem, gente, 48 dias. Pela extensão dessa ferida, isso é muito bom. Essa paciente, olhem bem, tem uma crosta aqui? Essa paciente foi queimada com colchão térmico num procedimento cirúrgico. Ela fez uma cirurgia na perna, ficou em decúbito lateral em cima de um colchão térmico para manter a temperatura e queimou. 7 dias depois, a tutora, não sei o que está acontecendo, a pele está dura. Né? Não foi lá na universidade, ela chegou para esse segundo atendimento, e eu digo, ok, vamos olhar. Essa era a lesão. Essa paciente fez queimadura de 3º grau. Tá? Ela perdeu epitélio, perdeu partes mais profundas do músculo. A tutora dessa paciente, que levou até lá, era a nossa residente de exames laboratoriais, e disse, eu quero tratar com ozônio. E foi o que a gente fez. Nos primeiros 7 dias, ela tomou antibiótico e analgésico pesado junto. E depois foi tratado só com ozônio. Isso é um bag, a gente ensaca o paciente e toca gás lá dentro. Ação fantástica. Melhora a vascularização, ação bactericida. Gente, 14 dias depois, me digam vocês que já viram ferida, onde em 14 dias eu saio disso e vou para isso. Onde em 30 dias eu vou para isso. Até a cicatrização completa, que foi 70 dias. É muito bom, é muito bom. Então, aqui, ó, eu não vou entrar em detalhes em artigos, mas tem muitos, tá? Esse só para dizer para vocês o seguinte, esse aqui foi o sucesso no tratamento de uma septicemia, uma infecção numa prótese. Isso é humano. Tá? Então, toda prótese, seja de quadril, que é o mais comum em humanos, corre um risco de infecção. Toda vez que isso acontece, é obrigatório tirar a prótese, tirar o implante. Quando eles associaram ozônio ao antibiótico, eles conseguiram curar a infecção. Gente, isso é muito bom. Você sabe o que é não submeter o paciente a outra cirurgia, a outro implante? Isso não sou eu que estou dizendo, isso são as pesquisas. Esse artigo também diz, ó, o O3 não é patenteável. Como consequente, tem ausência de rentabilidade para as empresas, o que não gera investimento de pesquisas caras, como o que se quer na FDA. Então, gente, é por isso que o ozônio ainda não pode ser usado. Esse artigo também reporta os casos lá dos pacientes com ebola na Serra Leoa, que foram tratados com um custo de $5 por paciente e se curaram. E inegável que a gente tem uma crise de bactérias multiresistentes, que são as superbactérias que eles gostam de dizer na mídia, e que se nós começarmos a usar, e quanto mais antibióticos usamos, mais resistentes elas ficam. E o ozônio não tem resistência bacteriana. É um caminho sem volta, gente, a ozonioterapia. Aqui é um paciente, pode passar o vídeo para mim? Só clica em cima.
É um paciente... Só em cima do vídeo. Foi? Ok. Então, ó, eu estou fazendo uma aplicação, essa paciente ela tem uma hérnia de disco, uma lesão de coluna cervical. Foi indicada que ela poderia ir para cirurgia, que seria indicada para cirurgia, a tutora não tinha. E eu digo, vamos tratar. Ela recebeu acupuntura e ozonioterapia. E essa é uma aplicação tópica de ozônio. Então, tem o gás na seringa, aquilo é gás, mas tu injeta o gás, e é maravilhoso. Pode passar. Ah, eu que passo. Tá? Aqui é um outro caso, ó. Pacientes tratados humanos, esse artigo é de 2017, com osteoartrite, artrite do joelho, processo inflamatório agudo do joelho. O O3 foi eficaz no tratamento da dor, melhora funcional e melhora da qualidade de vida desses pacientes. O uso de O2 mais O3 é mais eficaz. Olha essa palavra. Isso foi 532 pacientes humanos tratados. E disseram que o O2 mais O3 é mais eficaz após 6 meses do que o corticoide e do que a lidocaína tópica no problema de coluna. Tem um médico em Porto Alegre, não vou dizer o nome, mas se quiserem, depois tem meu e-mail e eu indico, que é um anestesista que trabalha com dor e que aplica ozônio para essas condições. Esse é um caso de um Schnauzer que chegou para mim com... Ele não caminhava com o membro torácico, ele apoiava e já caía. Esses casos, muitas vezes, a indicação ela é cirúrgica, e eu sempre digo isso para o meu paciente. Eu não posso tirar essa decisão dele, de ir ou não para a cirurgia. Eu devo informar isso a ele. Mas digo a vocês que 90% dos meus pacientes que não têm lesão de secção da medula, de corte de medula, que eles voltam a caminhar. Não só com ozônio, com acupuntura, com todas as terapias integradas. Então, esse paciente, a lesão dele era aqui, para quem é veterinário vai entender, ele tinha uma hérnia de disco entre C3, terceira vértebra cervical, e C4, observadas aqui. Aqui também é possível visualizar a diminuição de espaço. Vamos clicar no vídeo. Esse aí. Show. Então, ele era assim, ó. Então, ele tinha muita dor cervical. Ele apoiava, mas não apoiava o membro, apoiava de forma não muito boa. Não tem problema. Aí, só clicar em cima. E aí, 60 dias depois, esse é o paciente. Isso não é milagre, isso é ciência, isso é conhecimento. Ele é um querido, é o Thor. Né? Eu não vou aí porque ele está ótimo. Eu digo, se ele está ótimo, ele não precisa de mim. Está ótimo, deixa ele. Tá? Querido, querido. E tinha uma dor, gente, que ele não conseguia levantar o pescoço. O ozônio ele pode ser usado, gente, na forma do gás, na forma de água ozonizada para lavar feridas, e ele pode ser utilizado na forma do óleo, tá? Clica para mim, só para mostrar como é que... Jura que deu? Tá, já vou terminar, então. Ó, como é que eu uso, gente? Estou ozonizando o fluido. Esse é um gerador de ozônio, e eu estou ozonizando um fluido para lavar uma ferida. Pode ser, então, a gente, na forma de sangue, então eu ozonizo o sangue. Observem a cor do sangue. Isso aqui não é montagem. Esse é um sangue antes de ozonizar, característica de sangue venoso, e esse é o sangue depois de ozonizar, com uma característica de sangue oxigenado, uma característica de sangue arterial. Característica, não estou dizendo o que é. Característica pelo visual. Já vou terminar. Só clica mais esse que eu só quero mostrar. Essa é uma técnica de autoemo menor. Eu posso usar o ozônio associado. Essa é uma paciente com câncer, carcinoma de células escamosas, cutânea. Então, eu estou tirando sangue. Nessa seringa já tem ozônio aqui dentro. Eu vou ozonizar e eu vou reaplicar intramuscular. Essa é uma técnica antiga, só que sem ozônio, né?
para tratamento de várias doenças mais crônicas, tá? Ó, homogeneiza e reaplica no paciente. Gente, é uma técnica simples, é uma técnica que não é cara, é uma técnica que exige muito conhecimento científico para aplicá-la. Não é qualquer um que pode fazer. Sabe por quê? Porque, assim como eu posso melhorar, eu posso piorar o paciente. Então, a gente precisa ter conhecimento. Tira o gás e eu vou injetar só o sangue. Ó. E ela continua com o rabo balançando, sem problemas. Só para aplicar a injeçãozinha. Algumas pessoas vão se doer agora, ai, aplicou intramuscular, né? Mas, tá, segura. Passa um alquinho, higieniza e aplica. Ó, nenhum ai. Ela é uma querida, tá? Então, aqui só algumas formas que a gente pode usar. Retal, local, no olho, na orelha, óleo ozonizado, local, em forma de bag, que é esse saco que a gente coloca. Não vai dar tempo, mas esse era um caso de uma cistite resistente à Escherichia, Coríneo e Estafilococcus são os antibióticos, são as bactérias que apareceram. Além disso, ela tinha um pólipo. Ó. Isso aqui é uma massa que não se sabia se era um tumor, não se sabia o que era, e não dava para operar, porque podia estar num localzinho que se chama trígono vesical, que é onde o ureter desemboca, então a gente não poderia operar. E aí eu quero só dizer para vocês que, em 14 dias, ela ficou curada. Para terminar, eu ouvi isso há 3 dias atrás, eu fui numa palestra, e o palestrante ele salientou essas palavras do Dr. Jorge, que é: o melhor da medicina ainda está por vir. Eu acredito nisso. Né? Eu acredito que o melhor da medicina é essa integração, é essa união, e não é tirar uma coisa ou outra, é associar para o benefício dos nossos pacientes. Então, ozonioterapia é uma técnica acessível que pode beneficiar tanto o homem como os animais. Muito obrigada.